Beleza? Oi pessoal, e aí? Ouvindo? Tudo bem? Tá enquadrado? Já tem gente aí para me escutar? Beleza? Tá bom o som? Imagem certinho? Opa, já temos 10 pessoas. 20. 20? Ó, vamos bombar essa live hoje, hein? Quero bater o recorde do prefeito ontem. O prefeito ontem teve mais de 200 participações. Esperar só mais um pouquinho para ver se vocês vão me prestigiar mais aí. E a gente começa. Ó, já temos 40. 50. Opa! Nossa, tá bom. Beleza? Vamos lá? Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Dentro do possível, né? Com essa situação que nós estamos vivendo, não só em Bom Despacho, quanto no Brasil e no mundo. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Renato Gomides, eu sou chefe de gabinete, eu era o chefe de gabinete do prefeito Fernando Cabral e continuo como chefe de gabinete agora do nosso novo prefeito, Dr. Bertolino. Eu não sou daqui de Bom Despacho, eu nasci em Belo Horizonte e com 17 anos eu fui para o Rio de Janeiro para a academia lá da Marinha, para ser oficial da Marinha. Eu me aposentei como capitão de maré-guerra na Marinha, que equivale a coronel. Então muita gente aqui na cidade acaba me chamando de coronel porque fica mais fácil do que chamar de capitão de maré-guerra da Marinha. Eu moro aqui porque a minha sogra é daqui, então eu voltei aqui morar em Bom Despacho e aceitei um convite na época do prefeito Fernando Cabral para trabalhar com ele, mais no sentido de tornar a nossa cidade uma melhor cidade para se viver. E esse é o grande desafio que nós vivemos hoje em dia. Minha experiência lá na Marinha, uma das grandes experiências que eu tive lá foi ter participado de 3 missões de paz da ONU. Participei da missão de paz em Angola, Moçambique, a última logo depois do terremoto no Haiti em 2011, participei 1 ano lá trabalhando no Haiti. E é por isso também que com essa minha expertise eu fui chamado para ser o chefe da Defesa Civil aqui em Bom Despacho. E o prefeito Fernando Cabral, na época, assim que criou o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, ele pediu para que eu participasse desse comitê, não só como representante do gabinete da prefeitura, mas também para aliar aí alguma expertise que eu pudesse levar para esse comitê. Para quem não sabe ainda, esse comitê ele é composto de 14 membros. Desses 14 membros, pelo menos 12 membros são profissionais de saúde e um outro membro trabalha lá, trabalha na Santa Casa. Não é médico, mas trabalha lá na parte administrativa da Santa Casa. Então, este corpo técnico, com pessoas com experiência na área de saúde, aliás, a minha última missão na Marinha, eu fui diretor administrativo do Hospital Central da Marinha, lá no Rio de Janeiro. Então, com essa expertise toda desse pessoal, a gente tem feito um trabalho até hoje, dentro do comitê, com relação à crise aí do coronavírus. Esse comitê, ele basicamente, ele estuda a parte técnica de combate ao coronavírus. Tudo que a gente pode fazer para combate ao coronavírus. E são 14 pessoas que lá trabalham e essas pessoas estão estudando diariamente a respeito disso para poder minimizar os impactos dessa pandemia aqui na nossa cidade de Bom Despacho. Então, muito importante as pessoas entenderem que a nossa capacidade de enfrentamento dessa pandemia ela está diretamente relacionada com a capacidade hospitalar de Bom Despacho. Já é sabido no mundo, embora esse seja um vírus muito novo, essa mutação desse vírus seja muito nova, mas já é sabido que 85% das pessoas que contraem o coronavírus, elas conseguem
debelar a questão do coronavírus como se fosse uma gripe comum. O problema não são esses 85%, o problema são os outros 15%. Desses 15%, uma parte delas, né, desenvolve a gravidade da doença. E uma das características dessa doença é a questão, né, pulmonar. Por isso que tanto se fala na questão de respiradores, que o grande agravamento dessa doença tem a ver com a questão pulmonar. Nós temos hoje, né, hoje que dia é mesmo? Dia 14 de abril, não é isso? Então, nós temos hoje na Santa Casa 6 respiradores, né? 5 respiradores que podem ser utilizados por adultos e um respirador que é infantil. Uma notícia, ó, agora para vocês, furo de reportagem. A prefeitura, né, com a Santa Casa, num convênio que foi realizado, conseguimos comprar mais 9 respiradores para a nossa cidade. Eles estão chegando até depois de amanhã na nossa cidade. Então nós tínhamos 6 respiradores, com esses 9 que vão ser adquiridos, ficaremos aqui em Bom Despacho com 15 respiradores, né? Então, a nossa capacidade hospitalar, ela está intimamente ligada com a questão dos respiradores. Não necessariamente todos os casos de gravidade vão ter a ver com os respiradores, mas eles são necessários para os casos mais graves ainda. E a questão das pessoas, né, a questão da capacidade hospitalar de acomodar essas pessoas, né? Se a gente for juntar os leitos do pronto atendimento, mais os leitos que a Santa Casa está disponibilizando, nós vamos ter em torno de 65 leitos disponíveis para este enfrentamento desses casos mais graves. Por que eu estou falando tudo isso para vocês, né? Nossa live hoje é para a gente comentar a respeito da reabertura do comércio, né? E como a gente sabe, o coronavírus, ele se expande através do quê? Da interação humana, né? Então, uma pessoa infectada, ela falando pode lá aspergir alguma saliva, se essa pessoa estiver infectada, vai infectar outras pessoas. A questão do cumprimento, né, das pessoas, a questão de encostar em alguns objetos, né? Tudo isso interfere nessa transmissão rápida do coronavírus. Então, a partir do momento que a gente tem esse tipo de capacidade hospitalar, né, aqui em Bom Despacho hoje, né, e a questão de atender ou não o isolamento social, a gente pode começar a fazer um planejamento adequado com relação a este enfrentamento, né? A grande pergunta hoje, né, do comércio é: quando a gente vai poder abrir todo o comércio? Né? A gente não tem essa resposta, não tem como nós respondermos contundentemente, de maneira assim, exata, quando que todo o comércio vai ser aberto. Isso depende da análise estatística, passo a passo, dia a dia, né, dos nossos casos suspeitos, né? Hoje a gente infelizmente estamos com 107 casos suspeitos, passamos da casa de 100 casos suspeitos, né? Uma coisa muito importante também, a questão de ser caso suspeito não significa que essa pessoa tenha contraído o coronavírus. O que vai, né, atestar isso são os testes, né? Infelizmente no Brasil ainda falta o quê? Os testes para comprovar se a pessoa tem ou não, né? Nós hoje recebemos ontem cerca de 400 testes para poder fazer esse teste das pessoas, né? E o nosso objetivo é fazer o quê? Testar todos os casos suspeitos. Por que isso é importante? Que você testando todos os casos suspeitos, você consegue isolar aquela pessoa que deu o caso positivo, né? Até que isso aconteça, né, que esse é o melhor dos mundos, a gente tem que estar tratando essa questão do isolamento, né, social passo a passo. Ok? Então, o que a gente do comitê lá, junto com o prefeito Dr. Bertolini, nós temos feito? Uma análise, né, técnica do comitê e uma análise da questão financeira. O Dr. Bertolino, ele fez, né, assim que ele assumiu a prefeitura, ele criou 2 decretos, criou 2 grupos de trabalho, né, 2 comitês. O comitê que cuida da saúde financeira, que eu também faço parte desse comitê, e um comitê para tratar da proteção social daquelas pessoas mais necessitadas.
Então, toda análise técnica que é feita pelo Comitê de Enfrentamento do Coronavírus, né, eu levo esse tipo de análise técnica para o comitê lá da saúde financeira para a gente poder decidir, né, se o remédio não vai ser maior do que o necessário, né, e isso é importante. Então, qual é a grande decisão que nós temos tomado no dia a dia? Abrir determinados setores. Né? Semana passada nós abrimos lá os serviços de jardinagem, serviço de chaveiro, a construção civil, né? As lojas de carros para poder vender, né? O pessoal poder comprar carro, etc. Os serviços lá de despachante junto ao Detran. Então a gente tem feito um trabalho passo a passo, né, de ir liberando o comércio. Hoje, né, através aqui da Acibom, né, está sendo realizado um plano de reabertura do comércio. Não é assim, vamos abrir o comércio de uma vez só. Não é isso. É um plano de abertura parcial do comércio. Cada setor está sendo analisado para a gente ver qual será o impacto, né, dessa abertura parcial do comércio com relação ao enfrentamento do coronavírus. Ok? Tá aqui, pessoal? Tranquilo? Vocês podem fazer as perguntas, né? Tem um pessoal aqui no background aqui, estão anotando aí as perguntas, né? Se der tempo a gente consegue responder aí as perguntas. A gente está separando aqui as melhores, as perguntas mais relevantes, digamos assim, para responder, tá? Eu estou indo muito rápido, tá todo mundo entendendo direitinho, beleza? Tudo tranquilo? Né? Então a gente vai responder as perguntas aqui no final, a gente vai abrir um espaço aqui para responder. Infelizmente a gente vai conseguir responder todas as perguntas, mas a gente vai o pessoal está separando aqui as perguntas que são mais frequentes para a gente poder responder. Legal até aqui então, pessoal? Né? Então retomando, né? Hoje, né, a Acibom, né, está fazendo um plano de reabertura do comércio e o impacto dessa abertura na nossa cidade. Esse impacto é em termos de quê? De movimentação de pessoal. Né? Você abrir uma loja, você precisa o quê? Né? Ver como um setor, melhor assim, né? De lojas, digamos assim. Aí tem que verificar como isso vai movimentar a nossa cidade. Né? O impacto da movimentação de pessoas na nossa cidade. Então isso é importante para a gente poder o quê? Mediar a questão que eu falei no início, que é o quê? Da nossa capacidade hospitalar, de pronto atendimento. Legal? Então, hoje a Acibom está preparando esse plano de abertura, uma coisa inédita que não aconteceu nas outras cidades aqui da nossa região, né? A Acibom e a Prefeitura Municipal convidaram o Ministério Público para participar desta reunião, né, que será no dia de hoje ainda. Eu participarei como membro do comitê e como membro do gabinete do prefeito. Nós convidamos o Ministério Público para não acontecer o que aconteceu em outras cidades, de o quê? Né? Se ter um decreto que promova a abertura, né, de algum determinado setor, de algum comércio, e depois vem o Ministério Público, né, e verifique que não poderia ser aberto, entre com uma ação, né, para não abrir esse comércio. Então, nós provocamos o Ministério Público, digamos assim, nós procuramos o Ministério Público para fechar com a gente nessa reunião e verificar quais são os setores comerciais que nós podemos abrir. Né? O impacto dessa questão da abertura de determinados setores comerciais na área de saúde e como o Ministério Público vê isso. Nós convidamos e esperamos que eles participem da nossa reunião com a gente. Isso é inédito aqui na região centro-oeste. Né? Isso foi uma iniciativa em conjunto, né, do presidente da Acibom, do pessoal da Acibom, junto com o nosso prefeito municipal, o doutor Bertolino, para a gente poder o quê? Alinhar as nossas decisões. Né, para a gente não precisar ficar voltando atrás nas nossas decisões. Isso é muito importante, pessoal. Né? As decisões, elas têm que ser sopesadas pela parte técnica, que é realizada pelo comitê técnico, que vai verificar a questão da saúde, e também, né, a parte prática
pragmática da coisa, para a gente não poder ficar o quê? Voltando atrás nas nossas decisões. Por isso que a gente tem escalonado a abertura do comércio, para verificar a evolução dessa movimentação de pessoas na cidade, e por isso que nós convidamos o Ministério Público para participar, em conjunto com a Prefeitura Municipal, em conjunto com a Cibom, para verificar a melhor maneira de abrir, né? Então, o que eu gostaria assim, de deixar muito claro é: essa abertura não vai ser total, são determinados setores que serão abertos, né? E esses setores serão abertos passo a passo. Não temos como abrir, né, o comércio todo em geral, ok? Né? Então isso é muito importante. Vamos tomar atitudes aqui responsáveis, né, para que a gente consiga, né, passar por este enfrentamento dessa pandemia do coronavírus da melhor maneira possível. Até hoje nós não tivemos nenhum caso confirmado na nossa cidade, né? Até hoje nós não tivemos nenhuma pessoa internada aqui na nossa cidade grave por conta do coronavírus. Isso se deve basicamente por algumas atitudes que nós estamos tomando, né? Não só atitudes do comitê, nem da prefeitura, mas também da participação da população. E aí, pessoal, eu mais uma vez gostaria de reiterar, né, a necessidade da população participar ativamente dessa questão, sair de casa quando extremamente necessário, não ficar aglomerando pessoas, né? Usar máscara sempre que possível, né? E são atitudes que as pessoas podem desenvolver para nos ajudar a combater o coronavírus, né? Infelizmente, tem determinadas pessoas que não têm essa consciência, né? Quem passou por perto dos bancos da cidade viu a quantidade de aglomeração de pessoas nos bancos, né? Então a gente precisa que a população também se conscientize que é importante essa distância entre elas, que é importante a questão de usar máscaras, né? Então a gente precisa também da questão da participação da população. Não basta apenas, né, o poder público fazer a sua parte se a população também não se engajar, né, nessa nossa luta contra essa pandemia. E aí fica esse apelo meu para toda a população de Bom Despacho, né, para nos ajudar a combater essa pandemia, né? Lembrando também, né, pessoal, aproveitando essa quantidade de pessoas que estão nos ouvindo agora aqui e interagindo com a gente, né, a dengue hoje, aqui em Bom Despacho, é muito mais grave do que o coronavírus. Nós estamos com quase 900 casos notificados de dengue, né? E a dengue, principalmente, os focos estão dentro das nossas casas. Então, aproveite que você está em casa, em isolamento social, e faça a sua parte também em combate à dengue, né? Muito importante isso, ok? Então, o que a gente precisa deixar bem claro aqui para os comerciantes? Que as aberturas serão feitas, né? E vai ser, o comércio vai ser aberto, né, passo a passo, né? Ok até aqui, tranquilo? Eu posso começar a responder as perguntas? Tá legal, assim, essa explicação inicial? Então, vamos que aí a gente consegue. A primeira pergunta é que quando vai liberar o comércio, né? Então, como eu estava falando, a questão de liberação do comércio, ela está sendo feita análise, né, passo a passo. Alguns setores já foram abertos e nós estamos preparando outros setores para serem abertos. Muito importante, pessoal, sempre que um setor do comércio for aberto, todas aquelas condições, né, de prevenção deverão estar sendo oferecidas para os nossos clientes, né? Então, a disponibilizar álcool gel, né? Atendimento individual, né? Uma pessoa entrando por vez na loja, né? Asepsia e higienização da loja e do ambiente o melhor possível, né? E não só o melhor possível, com o maior número de frequência, né? Então, todas essas medidas deverão ser tomadas, ok? Não tenho como falar para vocês, por exemplo, essa semana a gente vai abrir tal setor, essa semana vai abrir outro setor. Vai depender o quê? Do impacto dessas aberturas que a gente vai verificar em termos estatísticos, em termos de números, tá ok?
Designação de vias hospitalares. Sim, tem, algumas pessoas têm perguntado a questão de como higienizar as vias públicas, né? A secretária de Meio Ambiente já enviou um ofício para a Copasa, né? É importante saber aqui que a nossa Copasa aqui não tem caminhão-pipa que atenda esse tipo de demanda, então foi enviada lá para o gerente da Copasa, gerente geral aqui da região centro-oeste da Copasa, esta solicitação e também a questão de como fazer essa questão da química, né? Qual o produto que vai ser colocado, a quantidade de produto que deve ser colocado para fazer essa higienização de vias públicas, né? A gente já enviou o ofício, estamos esperando a resposta. Mas é muito importante, essa pergunta é até relevante para a gente explicar uma coisa. A Anvisa, tá? Existe um estudo da Anvisa que ele não dá certeza que essa higienização de vias públicas é eficaz, né? Vocês podem reparar que as cidades aqui em volta que estão fazendo higienização de vias públicas são aquelas cidades que já têm casos confirmados de coronavírus. Uma dessas cidades, por exemplo, é a Lagoa da Prata, que já tem 15 casos confirmados. Por isso que eles têm feito a higienização das vias públicas, principalmente perto dos hospitais. Aqui nós não temos casos confirmados, né? Embora nós não tenhamos casos confirmados, né, a secretária do Meio Ambiente já enviou um ofício para a Copasa solicitando o apoio técnico, não só de equipamento, mas como fazer essa questão da química, da sanitização, e em breve a gente estará disponibilizando isso. Ok? Próxima pergunta. Fiscalização municipal nas filas dos bancos. Muito importante isso, né? Os fiscais, eles já entraram em contato com os bancos para esse tipo de fiscalização e o doutor Bertolini, nosso prefeito, ele deu uma ideia muito boa de criarmos a questão de fiscais voluntários, né? O assessor nosso lá da prefeitura, o Ricardo Santos, está em contato aí com um grupo de voluntários que ajudarão na questão de orientação e educação, né, das pessoas. Esses fiscais voluntários, digamos assim, irão à cidade para poder fazer uma fiscalização educativa e orientativa, ok? A questão de aluguel do comércio, né? O que eu posso falar para vocês nessa questão, né, das lojas que são alugadas, vocês tentarem uma negociação com relação aos proprietários de lojas, né? No momento, a prefeitura, o que ela pôde fazer, ela fez, né? Nesse primeiro, quando o prefeito Bertolino, né, ele assumiu a prefeitura numa sexta-feira. No sábado ele fez uma reunião com parte do secretariado. E dessa reunião foi publicado um diário oficial do município extraordinário. Nesse diário oficial do município, ele tomou 4 atitudes. Eu já falei para vocês 2 que foram criações do Comitê de Saúde Financeira e o Comitê de Proteção Social. E as outras 2 atitudes que ele tomou, 2 ações que ele tomou, foi a questão do IPTU, né, a prorrogação do pagamento do IPTU, e a questão do imposto da ISSQN, né? Então foram 2 atitudes que ele tomou, então que é o que a prefeitura pode fazer no momento. Questão de aluguel, a gente não tem como fazer sobre isso. Né? Sobre financiamento de casas, né, que o pessoal está perguntando. A questão de financiamento de casas também passa pelo governo federal, né? É o governo federal que pode tratar sobre esse assunto. A prefeitura municipal, o município, não tem autonomia para tratar sobre isso. Né? A mesma questão do aluguel lá, do lojista para o dono do proprietário. A prefeitura não tem autonomia, não tem poder discricionário para atuar nesse sentido. Ok? Salão de beleza e clínicas de estética. Muito importante, pessoal. Aliás, essa eu vou até estender um pouco mais, não só falar de salão de beleza, como clínica de estética e com academia também, né? Salão de beleza, a gente tem um grupo que está estudando a questão da liberação de salão de beleza e barbearias, né? Até que ponto isso vai impactar, né, no enfrentamento do coronavírus. Clínica de estética e academia, né, também tem um grupo trabalhando sobre isso. Mas o que a gente sabe hoje,
da questão, né, do coronavírus é que ele, né, consegue permanecer ativo em superfícies metálicas por mais de 8 horas. Então, até que ponto, né, a gente liberar a questão de clínica de estética e a questão de academia vai impactar, né, no nosso enfrentamento, né, na nossa capacidade hospitalar, é essa a grande dúvida que nós temos hoje. Então, isso também está sendo estudado, mas no momento a gente está verificando como a gente pode liberar, ok? Isso é muito importante, essa pergunta que eu estou fazendo sobre a caminhada lá, né, nas nossas avenidas, né? Quem passa aí à noite na Avenida Doutor Roberto, tá vendo lá parece uma procissão, aquele mundo de gente lá caminhando, né? Gente, ó, eu sou a pessoa que frequenta academia, gosto de ir na academia, frequentava, né, academia, gosto de realizar atividades físicas, mas este é um momento da gente se resguardar. Adianta você fazer uma atividade física, né? Adianta você correr, né? E você, mesmo que você não tenha o vírus, se você estiver assintomático, passar para outras pessoas, né? Então, hoje, o que a gente precisa, né, da população é o pensamento coletivo, é a consciência coletiva. Até que ponto você não fazer a sua corrida, a sua caminhada, pode nos ajudar a combater, né, a questão do vírus, né? Então, essa é uma grande oportunidade para todos nós, em vez de pensarmos no eu, né, pensar na coletividade, no bem coletivo. Né? Então isso é a questão de consciência, né? E infelizmente vai muito da pessoa, né? Nós temos um decreto, né, que proíbe a questão de atividades, né, coletivas, jogar futebol, vôlei, utilização de quadras públicas e privadas, né? Nós temos isso. Agora a gente não pode proibir as pessoas de caminharem lá na Avenida Doutor Roberto, né? Aí você está interferindo na questão do direito de ir e vir. Mas eu acho que a questão vai muito além disso, né? Nós estamos vivendo um momento de calamidade, né? Então vai muito mais da consciência individual de cada um, né, do que tem mais valor hoje ou não, ok? Fábricas de calçados. Quando a gente fala de fábrica, a gente está falando de um ambiente fechado com grande número de pessoas, né? O que a gente tem, nós temos pensado em relação às fábricas tentar diminuir a questão do contágio. A diminuição do contágio é a questão do afastamento das pessoas, da utilização de máscaras, da intensificação da higienização, né? Nós já recebemos lá no comitê ofícios de 2 fábricas solicitando as suas aberturas, né? O que nós pedimos para essas fábricas foi a questão, né, delas demonstrarem faticamente, com dados, de maneira formal, que elas tomarão essas atitudes preventivas. Caso as fábricas consigam demonstrar isso, vai ter o momento certo dessas fábricas reabrirem novamente, tá ok? Mas o principal hoje é a questão da prevenção. As pessoas perguntando sobre a questão das escolas públicas. Vamos falar das escolas municipais. Eu não vou entrar na questão das escolas estaduais e vou um pouco mais além do que a escola. Hoje, pessoal, qualquer tipo de aglomeração, né, ela é um ponto para o quê? Para que o vírus ele tenha um contágio maior, né? Então, a gente tendo aglomeração de pessoas propicia, né, que o contágio ele seja maior, né, que o vírus ele se torne, digamos assim, mais público, né, ele passe mais para as pessoas. Então, a decisão, né, é evitar aglomerações, né? Este evitar aglomerações, ele inclui não só a questão das escolas, que devem permanecer fechadas. Imaginem vocês, né, uma criança, né, que vá para uma escola
que, né, acabe pegando, mesmo que assintomaticamente, o coronavírus e leve isso para o avô e para a avó quando voltar para casa, né? Então, que vai pegar o quê? Uma parte da população, que é a população chamada de risco. A gente hoje não pode permitir que isso aconteça, ok? E isso serve também para qualquer tipo de aglomeração. Por exemplo, eventos, congressos, né, bares, né, restaurantes, tudo que a gente puder diminuir a quantidade de pessoas no mesmo local, nós teremos que tomar atitudes para fazer essa diminuição de aglomeração. Nós diminuindo a aglomeração, a gente está o quê? Fortalecendo a questão de mitigar o contágio, ok? Beleza? A próxima é a questão de prestação de serviço realizada a domicílio. Muito boa essa pergunta. A questão de prestação de serviços a domicílio. Já está em estudo do comitê também a questão de deixar não só a questão do delivery, né? Algumas lojas estão funcionando com a questão de delivery, que é levar algum tipo de insumo para cliente, etc. Hoje também o comitê ele pensa nessa questão da prestação de serviço a domicílio, da gente, de uma maneira ou de outra, permitir isso sim, isso está lá para decisão do comitê. Entrada e saída de cidade, pessoal, é o que a gente chama, né, tecnicamente, de barreira sanitária, né? Esta é uma medida, né, que ainda não pensamos nisso, né? A questão de colocar barreira sanitária não está provado tecnicamente até que ponto isso é 100% eficaz, né? Então, por isso que essa medida ainda não foi adotada aqui na nossa cidade, a questão de barreira sanitária. Não tem estudos contundentes que digam que isso, né, é tecnicamente eficaz. Questão de liberação de consultório, seja para psicólogo, fisioterapeuta ou dentistas, né? Também está junto com a questão de prestação de serviços a domicílio. Também está em estudo do comitê para a gente poder abrir, liberar, né? Seguindo, obviamente, todas as questões de prevenção, né, sanitária, as questões de higienização, também já está em estudo do comitê, ok? Estúdio fotográfico entra na mesma questão da prestação de serviço. Também já está em estudo lá do comitê a questão desse tipo de liberação, ok? Sim, pessoal, muito obrigado por essa pergunta extremamente relevante e pertinente. O uso de máscara na rua. Gente, a questão das máscaras, da utilização de máscaras, né, ela é de fundamental importância. Já está tecnicamente comprovado que a utilização de máscaras, ela, né, consegue ter prevenção para outras pessoas, né? Inclusive, pessoal, tem uma questão muito legal, né? No Japão, né, a cultura japonesa, lá, a pessoa quando está gripada, ela usa máscara. Não é por causa do coronavírus não, sempre lá foi assim, né? Porque a pessoa gripada usa máscara para ela não fazer o quê, né? Propagar aquela gripe para outras pessoas, né? Deixar o vírus que está com ela ir para outras pessoas. Então a questão de máscara, pessoal, hoje já é tecnicamente comprovado, já é científico, o uso de máscaras diminui a probabilidade de propagação do vírus, né? Aliás, seria muito bom, né, depois dessa pandemia do coronavírus, todos nós, quando ficássemos gripados, usássemos máscaras, que seria um respeito para o nosso próximo, né? A questão de usar máscara é que você está protegendo o próximo. Então é muito importante quando você sai de casa, né, usar máscara, que você vai ajudar. Questão da liberação das igrejas, né? Principalmente os templos evangélicos. O nosso prefeito solicitou a secretária de saúde, que está no nosso comitê de enfrentamento, junto com o doutor Humberto também, que é o presidente do comitê de enfrentamento, uma reunião que aconteceu hoje pela manhã, né? E o nosso prefeito solicitou que levasse a questão de liberação das igrejas para os cultos online. Foi uma solicitação do doutor Bertolino, nosso prefeito, para com as igrejas, para que fossem liberados os cultos online.
né? E essa reunião aconteceu agora na parte da manhã e as igrejas serão sim liberadas para o seu culto online. Essa questão já está pacífica. O nosso prefeito, doutor Bertolino, pediu para a Neide, secretário de saúde, e para o doutor Humberto, que é o presidente do comitê, que se reunisse com as igrejas na manhã de hoje para transmitir a orientação dele, que é a abertura das igrejas para os cultos online, né? Toque de recolher, eu sou amplamente favorável à questão do toque de recolher, né? Inclusive foi para aqueles que estão insatisfeitos aí com relação ao toque de recolher, essa foi uma demanda que eu coloquei, né? Foi uma demanda que eu coloquei lá no comitê para ser usada, né? O toque de recolher de 22 às 5 da manhã, ele nos auxilia de maneira muito grande, ele faz um auxílio enorme com relação à questão de minimizar, né, a aglomeração de pessoas nas ruas e diminuir aquela vontade das pessoas de irem para as ruas, né? O toque de recolher ele nos ajuda a evitar a propagação do vírus, né? Então ele continua, está efetivo e nós temos aí um entendimento muito bom com o pessoal da PM, a quem aqui eu gostaria de agradecer, no apoio da nossa Polícia Militar, né, o nosso comandante do batalhão, o comandante Alexandre, a quem eu agradeço pessoalmente pelo empenho dele, de toda a sua equipe, Tenente Marcos lá no policiamento, toda a PM, que tem nos ajudado muito com relação a esse enfrentamento do coronavírus, né? Então eu gostaria de até aproveitar essa oportunidade para agradecer aí a Polícia Militar, que tem nos apoiado muito. Supermercados, né? Infelizmente, né, é uma questão de conscientização. O que a gente pede para a população, né, é que uma única pessoa da família vá fazer o supermercado. E, infelizmente, né, é cultural isso, né? As pessoas vão no supermercado como se fosse um grande evento da família, né? Então vai todo mundo, né? Vai pai, mãe, filho, gato, cachorro, papagaio, né? Vai todo mundo lá no supermercado. Gente, supermercado é mais uma questão de quê? De conscientização, né, pública. Volto a repetir, o bem coletivo tem, nesta hora, tem que sobrepor ao bem individual. Nós temos que ter consciência, né? Tem medidas que foram decretadas que os supermercados têm que adotar, mas não há medida maior do que a consciência individual, né? Nós estamos monitorando a questão dos supermercados, estamos intensificando a questão da fiscalização, mas precisamos, mais uma vez, do apoio, né, da população. Questão de retirada de produto da loja, né? Hoje, né, o que está autorizado é a questão do delivery, né? Você liga para a loja, você vai lá, aí o proprietário da loja encaminha para você, ok? Esta também é uma atitude que estamos estudando, ser liberada a questão, né, individual de atendimento, né, da loja. Provavelmente isso também será liberado o mais rápido possível, né? Você poder ir na loja e ser atendido na loja individualmente lá por um funcionário. Uma questão que também está sendo estudada pelo comitê, espero dar uma resposta aí positiva em breve. Questão dos talões da CEMIG e da Copasa, né, sobre pagamentos. Pessoal, CEMIG e Copasa são concessionárias, né, públicas estaduais. Nós voltamos da questão lá, eu linko a mesma questão lá do financiamento da casa própria, né? A prefeitura municipal, ela não tem poder, né, sobre essa questão. O que o doutor Bertolino, nosso prefeito, fez uma solicitação através de um ofício para a Copasa e para a CEMIG, para ela estender a questão de descontos e a questão do pagamento para todos os cidadãos do baixo. Então, isso nós fizemos, ok? Agora, se isso vai ser concedido ou não, vai depender da concessionária pública, né? No caso, é a concessionária pública estadual. Nós não temos poder discricionário para impor a essas concessionárias que
elas nos atendam, mas o doutor Bertolini, nosso prefeito, já encaminhou ofício para as 2 concessionárias solicitando essa questão de prorrogamento de prazo para pagamento e até de parcelamento dos talões. Né? Lojas que vendem autopeça, elas entram na questão de lojas essenciais. Né? Por que eu falo que entra na questão aí dos estabelecimentos essenciais que foram liberados desde o início? Né? Borracharia, né? Oficinas mecânicas, né? Loja de autopeça, está tudo dentro o quê? Daquela parte logística de distribuição. Né? Como um caminhão, né, vai poder fazer as entregas aí para os supermercados, por exemplo, se não tiver disponível, né, uma loja de autopeça que atenda se tiver algum tipo de conserto que precisa ser feito, um defeito lá no caminhão. Então, toda essa cadeia logística, ela entra nessa questão de itens essenciais. Aliás, pessoal, vou até aproveitar esse gancho para falar para vocês o seguinte, gente, não precisa todo mundo ir no supermercado ao mesmo tempo. Não há crise de desabastecimento no Brasil. Não há crise de desabastecimento no Brasil. Vou repetir pela 3ª vez. Não há crise de desabastecimento no Brasil. Temos produtos nos supermercados. Então não precisa sair fazendo estoque na sua casa. Não faça isso. Né? Isso é um desserviço para os outros cidadãos. Né? Então compre o estritamente necessário, fique no supermercado estritamente necessário, né? Não vá com toda a sua família e tenha certeza que isso não há crise, sabe? Porque toda a cadeia de distribuição ela está protegida desde o início. Por isso que a gente, não só a gente entendeu, mas como o governo estadual, o governo federal, eles entenderam, né, que a cadeia logística é essencial e que as lojas que abastecem a cadeia logística, né, seja oficina, seja borracharia, seja a autopeça, posto de gasolina, tudo isso permanece funcionando. Por isso que não há crise de desabastecimento em nenhuma cidade do Brasil, ok? Questão também muito bom, estão perguntando aqui, obrigado pela pergunta, liberação de lanchonetes. Provavelmente também sairá, né, em breve, né, está sendo analisado pelo comitê, a questão de liberação de lanchonetes, ok? Também no mesmo esquema lá de padarias, né? O pessoal pode ir lá, pegar lá o seu lanche e comer fora da lanchonete. Não pode sentar, não pode fazer o consumo interno. Então a gente está estudando isso também, né? Não pode ter aglomeração. Estamos estudando isso também para poder facilitar a vida das pessoas. Ok, pessoal? Antes de eu fazer aqui minhas considerações finais, eu queria agradecer a participação de todos. Quantos participantes a gente teve, em média? 318. Quantos? 318. 318. Muito obrigado pela participação. Foram mais do que ontem, então, pessoal. 318 participações. Né? Fico feliz que todos tenham participado. Nosso intuito aqui, pessoal, não é... Né? Isso é muito importante, esse recado. Né? O recado que eu dou aqui como integrante aqui da equipe do nosso prefeito, doutor Bertolini, nosso prefeito municipal. Ninguém aqui quer atrapalhar a vida de ninguém, ok? Isso é muito importante, né? Todas as nossas decisões, elas são tomadas, né, da parte técnica, né, levando em consideração aquilo que eu falei no início, a nossa capacidade hospitalar, né, e também está sendo levado em consideração a questão financeira, ok? Então não tem nenhuma decisão aqui que é tomada de maneira arbitrária ou, né, uma decisão que seja tomada para prejudicar um setor A, B ou C. A questão não é essa. A questão é de enfrentamento da pandemia. Né? A melhor maneira da gente enfrentar essa pandemia é que os casos graves, que vão estar dentro daqueles 15% que eu falei iniciais, né, eles sejam plenamente atendidos pela nossa capacidade hospitalar, que hoje é a nossa Santa Casa. A Santa Casa, ela fez um esforço enorme, né, de inclusive, né, esforço interno, de movimentação de setores dentro da Santa Casa, né, de disponibilização de leitos dentro da Santa Casa, uma parceria fenomenal com a nossa prefeitura, né, a prefeitura já se deu mais de 2 milhões de reais para a Santa Casa, para a gente poder, né, equipar lá, né,
o nosso CTI, principalmente, o CTI poder funcionar o mais rápido possível. Aliás, né, a gente espera inaugurar o CTI num espaço de tempo muito curto, que essa obra está, né, em acelerado justamente por isso. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é conseguir, né, nesses casos mais graves, a gente ter a plena capacidade de atender às situações mais graves. A gente não pode esquecer, né, porque por causa do coronavírus, que a gente não tenha casos, por exemplo, né, de cardíacos, né, a gente não tenha caso aqui de outros tipos de problema, né, de outras pessoas, acidentes de trânsito, né? Então tudo isso vai impactar diretamente a nossa capacidade hospitalar. Então, o que eu preciso, né, que a população como todos, nossos ouvintes aí, né, entendam, é que todas as medidas estão sendo tomadas para que a gente possa atender aqueles casos graves da melhor maneira possível. Casos graves vão existir? Tomara que não. Mas se eles acontecerem, que a gente tenha a plena consciência, né, que a gente possa atender os casos graves e que a gente não tenha aqui, né, que é o objetivo maior da nossa prefeitura, né, nenhuma morte. Então, por isso que essas medidas são tomadas, né? O comitê, pessoal, a gente trabalha com três tripés, digamos assim, né? A questão da serenidade em termos de quê? Sabemos que a situação é séria, é muito séria, mas as atitudes que serão tomadas de acordo, né, com dados técnicos, dados estatísticos e para minimizar o prejuízo à nossa população. Então a primeira coisa é a serenidade. A segunda coisa é a firmeza. Precisamos sim adotar decisões que vão contrariar pessoas, mas essas decisões são necessárias, né, para a gente poder, né, passar por essa fase da melhor maneira possível. Então, serenidade, firmeza, e a terceira, muito importante, pessoal, a confiança, né? Acredite nas pessoas que estão trabalhando, né? Nós estamos trabalhando para o bem público, em prol da coletividade. Nós estamos trabalhando para que não aconteça casos graves e, se eles acontecerem, a gente poder acudir as pessoas. Isso é muito importante. E falando em confiança, é falar em você buscar as informações nos meios oficiais, né? Muito cuidado com a questão do fake news, né? A prefeitura, a assessoria de comunicação da prefeitura, coloca lá todo dia no site, nas suas redes sociais, o que nós estamos fazendo. Então procure o oficial, a rede oficial, o site oficial da nossa prefeitura, para você se informar. Não se informe por alguém falou, eu acho que é isso. Não, muito cuidado com isso, pessoal. Confie nas pessoas que estão trabalhando. Então eu agradeço muito a participação de vocês. E minha última mensagem aqui são para os nossos profissionais de saúde. Nós temos um orgulho muito grande dos profissionais de saúde aqui de Bom Despacho. Vocês são os nossos heróis, né? Vocês estão na frente da batalha, vocês estão numa guerra e estão vencendo essa guerra, e nós nos orgulhamos muito de vocês. Muito obrigado a todos os profissionais de saúde que trabalham aqui na nossa cidade de Bom Despacho, que vocês estão fazendo um trabalho brilhante. Vocês nos orgulham a cada dia quando vocês estão trabalhando aí na nossa frente da batalha, né? Nessa guerra que nós temos. E juntos vamos vencer essa guerra. Todos nós, população e a prefeitura, né? A Cibom, que tem nos apoiado muito, né, nas nossas divulgações. Todos nós, todas as entidades que estão nos ajudando, né? Santa Casa, o grupo de voluntários, né? Naquele comitê de proteção social, vocês não imaginam a quantidade de pessoas boas que nós temos aqui em Bom Despacho, quantidade de empresas que estão doando. Teve só uma empresa que doou 112 cestas básicas para ajudar os menos favorecidos. Então nós temos uma corrente de bem aqui na nossa cidade enorme. Eu me orgulho muito de ter escolhido Bom Despacho para eu morar. Então eu estou muito orgulhoso de estar aqui e ver quantas pessoas boas que nós temos aqui. Então muito obrigado a todos vocês. E nunca se esqueçam, a missão da prefeitura é cuidar das pessoas. E vamos cuidar das pessoas, essa é a nossa missão. Muito obrigado.